Tamagotchi, um brinquedo tão simples que acabou sendo proibido em alguns lugares. It's my life, my best friend, my lover. Ele mexeu com a mente de milhões de crianças. Como ele virou um fenômeno mundial? Deu origem a uma franquia que desafiou gigantes como Pokémon. Hoje você vai descobrir a psicologia, história por trás do brinquedo que virou febre nos anos 90. Capítulo 1. O brinquedo que queria ensinar responsabilidade. Nos anos 90, uma empresa japonesa estava buscando novos produtos para o mercado internacional. A Bandai fazia vários licenciamentos de brinquedos, inclusive um que foi um dos maiores sucessos da Bandai, os famosos bonecos dos Power Rangers. Power Rangers! Power Rangers, jovens defensores da Terra que recebem suas forças dos poderosos dinossauros, demônios alienígenas, Sphinx, Babu, Goldar e Squarks. Power Rangers, um brinquedo que não é brincadeira. Mas a empresa queria dar um passo ainda maior. Só que para isso, ela precisava de um novo sucesso. Akihiro trabalhou durante anos na indústria de brinquedos. Ele decidiu abrir sua própria empresa, chamada de Wiz. Um dia, ele estava assistindo um comercial na TV, onde um garoto dizia que não podia levar sua tartaruga de estimação durante as férias. Foi aí que surgiu a pergunta: se existisse um animal de estimação que pudesse ir para qualquer lugar, ele teve a ideia de criar um bichinho de estimação portátil que não servisse apenas para divertir as crianças, mas também para ensinar responsabilidade, alimentar, limpar, brincar e cuidar. Então ele apresentou a ideia para a Bandai. Capítulo 2. Cuidando de um alienígena. Inicialmente, o aparelho deveria ser um relógio de pulso. O nome Tamago, em japonês, significa ovo. Watch, em inglês, significa relógio. Da união das duas palavras nasceu Tamagotchi. O projeto acabou evoluindo para o famoso chaveiro em formato de ovo. Segundo a Bandai, os bichinhos não eram animais comuns. Eles eram criaturas alienígenas vindas de um planeta chamado Tamagotchi. Eles vieram morar entre os humanos. Capítulo 3. Como um brinquedo tão simples virou febre. It's my life, my best friend, my lover. O aparelho era extremamente simples. Uma pequena tela LCD monocromática, apenas 3 botões. Se recebesse atenção suficiente, crescia saudável até a fase adulta. Se fosse abandonado por muito tempo, morria. Curiosamente, em algumas versões lançadas fora do Japão, esse final foi suavizado. Em vez de morrer, o bichinho apenas voltava para seu planeta de origem. Mesmo com um conceito inovador, convencer as lojas não foi nada fácil. Os lojistas comparavam o produto com videogames. Nessa época já existia grandes nomes, como Super Mario e Sonic. Por isso, muitos acreditavam que aquele pequeno aparelho dificilmente faria sucesso. Mas eles estavam completamente enganados. O que viria depois ninguém imaginaria. Capítulo 4. Crianças criaram um vínculo real. Em 1996, o primeiro Tamagotchi chegava às lojas japonesas. O sucesso foi imediato. Era relativamente barato, diferente dos consoles da época. Oferecia uma experiência inédita. Alguns meses depois, desembarcou em vários países e repetiu o mesmo fenômeno. Filas nas lojas e milhões de unidades vendidas, chegando a se tornar um dos brinquedos mais vendidos. No Brasil, ele chegou em 1997, custava cerca de R$55. Um valor nos dias atuais passa facilmente dos R$300. Ele era caro e difícil de encontrar.
Foi aí que surgiram as famosas versões piratas. Mas o maior impacto não foi o financeiro, foi emocional. Esse brinquedo conseguia criar um vínculo real com um personagem totalmente digital. Era comum ver donos chorando quando o bichinho morria. Aqui nascia um grande problema para as escolas. Capítulo 5. O segredo psicológico do sucesso. Talvez o mais impressionante nem fosse a tecnologia, mas sim a psicologia. Mesmo usando apenas uma tela preta e branca, o brinquedo criava um forte apego emocional. Nosso cérebro começava a se enxergar aquele monte de pixels como um ser vivo. Tudo fazia parecer que existia uma relação verdadeira entre você e o bichinho. Hoje, especialistas explicam que o brinquedo ativava mecanismos ligados ao cuidado, responsabilidade e vínculo afetivo. O Tamagotchi funcionava em tempo real. Isso significava que o bichinho não esperava você voltar para brincar. Milhares de alunos interrompiam a aula para cuidar do bichinho. Isso se tornou um problema. Em vários países, escolas passaram a proibir o brinquedo porque ele distraía completamente os estudantes. Era praticamente impossível ignorar os apitos. Capítulo 6. Digimon era Tamagotchi. Depois de vender milhões de unidades pelo mundo, a Bandai percebeu que ainda existia um público que queria uma experiência diferente. Em 1997, nasceu uma versão voltada para os meninos, Digital Monster. Digimon! Prepare to Digimon, the original digital monster. How well you train him determines the monster you get. Train him to shadow box, to battle. And when you've taught him enough, Prepare to Digimon! challenge another Digimon. And if you taught your monster well, he'll be victorious. Digimon, each sold separately from Você começava com um ovo, chocava seu Digimon, dava comida e o treinava. Logo foi lançado um jogo para PlayStation, Digimon World, que mantinha a mecânica de cuidar das necessidades do monstrinho para ele evoluir. プレイステーションで最強のデジモンを育てろ育成 RPG デジモンワールド映画も熱いぜ O sucesso levou à criação do anime, focada nos Digi escolhidos e seus parceiros digitais. Capítulo 7. Desafios e prejuízo. No final de 1999, a Bandai sofreu um grande prejuízo após fabricar muito mais unidades do que o mercado conseguia absorver. Nessa época surgiram inúmeros clones mais baratos, novos brinquedos como o Furby, More Furbies, more fun! a stuffy office. A Bandai percebeu que precisava evoluir. Nascia aqui vários modelos diferentes. Um deles foi capaz de gerar um filho quando dois aparelhos eram conectados. Outro permitia que dois aparelhos conversassem por infravermelho, podendo trocar presentes e disputar minijogos. Nos anos seguintes vieram dezenas de novas gerações, parcerias com Hello Kitty, Pokémon e até mesmo com personagens da Disney. Isso transformou o Tamagotchi em um enorme mercado para colecionadores. Esse bichinho virtual se tornou um dos maiores símbolos da cultura pop japonesa. Se gostou, deixa o like. Se inscreve para mais conteúdos sobre o Japão. Até a próxima!